Meus amigos e irmãos em Cristo, muito boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite, para nós podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus e aproveitando essa onda que a gente está vivendo aí no momento, eu queria propor o seguinte tema: com ou sem máscara. Mas você pode ficar despreocupado que o meu objetivo aqui não é estar discutindo sobre o uso ou não da máscara como item obrigatório na tentativa de combate ao Covid-19. Mas o objetivo desse tema de com ou sem máscara é nos levar a pensar qual tem sido a nossa verdadeira maneira de viver, qual tem sido a nossa real maneira de viver. Eu não sei se você já passou pela experiência, e eu estou falando isso porque eu já tive essa experiência, já passei por isso algumas vezes, de você estar de frente com uma pessoa com máscara, e você olha para aquela pessoa ali e você fala assim: puxa, que pessoa bonita, que cabelo bonito, que olhos bonitos, e você visualiza aquela pessoa ali com aquela máscara ali e você tem uma imagem bonita, você pensa: poxa, essa pessoa é muito bonita. E aí, por alguns instantes, por algum motivo, ela vai e tira a máscara ou desce um pouquinho a máscara. Não que isso seja correto, mas às vezes acontece da pessoa, para expressar porque não está conseguindo se fazer entendida, a voz não está saindo direito, ela vai, abaixa a máscara um pouquinho ou tira a máscara. E aí, quando você olha para aquela pessoa, você fica um tanto quanto decepcionado, porque todo aquele resto ali não harmoniza com o que você estava vendo anteriormente. Então, aquela máscara ali estava escondendo aquela totalidade, mostrava uma imagem que não era real, porque você via ali os olhos, via o cabelo, via uma parte do seu rosto. E então, quando há quando aparece ali, quando há aquela aparência total ali, você fica um tanto quanto decepcionado, porque o resto não harmoniza. Essa experiência, ela não pode acontecer com o nosso caráter, com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ser o que anunciamos que somos, mesmo quando algumas pessoas não estão vendo. Até porque de Deus não podemos nos esconder, e o nosso primeiro compromisso é com Ele. Será que, e aí fica a pergunta, será que nós temos sido a mesma pessoa em casa ou na rua, na igreja ou no trabalho, no lazer, com roupa social ou roupa esportiva? Claro, dentro das devidas proporções, mas com a mesma essência. Será que a gente tem sido a mesma pessoa quando a gente está exposto, quando está na rua? É a mesma pessoa que quando nós estamos em casa? Será que nós somos a mesma pessoa quando estamos na igreja ou quando estamos no trabalho? Como eu falei, salvo as devidas proporções, nós precisamos possuir a mesma essência. O nosso caráter, a nossa vida espiritual, o nosso modo de viver, ele precisa anunciar que aquilo que nós somos verdadeiramente, aquilo que, como servos do Senhor, nós somos chamados a ser. E essa é a pergunta base que eu queria deixar para você nessa noite, para cada um de nós, a começar por mim, levar cada um de nós a refletir. Não precisa você estar debatendo, discutindo, conversando isso com ninguém. Você não precisa responder essa pergunta para ninguém, a não ser para si mesmo. Você possa responder para você mesmo, que nós possamos fazer essa pergunta se nós temos sido realmente autênticos, verdadeiros no nosso modo de viver, seja em qualquer lugar que estejamos, seja quando as pessoas estão vendo ou não, porque é esse o tema que eu proponho, com ou sem máscara, que nós sejamos verdadeiramente autênticos.
e a partir dessa análise, dessa reflexão que cada um de nós vai fazer, nós possamos a partir daí melhorar aquilo que está bom ou mudar aquilo que precisa ser mudado. E eu gostaria de ratificar essa necessidade com alguns textos bíblicos. O primeiro texto está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Grave bem essa palavra, afasta-te. 1 Pedro 2, de 1 a 3, diz assim: deixando, grave também essa palavra, deixando, pois toda malícia e todo o engano, infingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai, grave também, desejai, afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E qual a orientação dada nesses versículos para sermos autênticos? O que será que esses versículos nos trazem ou nos mostram como realidade, como afirmação para nós sermos autênticos? Eu vou pontuar pelo menos duas orientações. A primeira diz assim: a primeira diz, nos afastarmos de tudo aquilo que é contrário aos ensinos do Senhor. Então, a primeira orientação é nos afastarmos de tudo aquilo que é contrário aos ensinos do Senhor. Em 2 Timóteo 3, 5, diz o seguinte, 2 Timóteo 3, 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, o que eu falei para você gravar? Afasta-te. Então, afastarmos de tudo aquilo que é contrário ao ensino do Senhor. 1 Pedro 2, 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, infingimentos e invejas e todas murmurações. A palavra a ser gravada, deixando. Então, nesses dois versículos, nós vemos a palavra nos instruindo a nos afastarmos, a deixarmos de tudo aquilo que é contrário aos ensinos do Senhor. Primeiramente e principalmente porque é errado. E segundo lugar, para que nós não venhamos a nos contaminar. A segunda orientação está em buscar a santidade. Se nós olharmos o capítulo anterior de 1 Pedro 2, que é o 1 Pedro 1, e aí eu vou destacar aqui o versículo 13 ao 16, diz assim, nós lemos anteriormente 1 Pedro 2, de 1 a 3, e agora eu trago para vocês o capítulo anterior, 1 Pedro 1, de 13 a 16, onde ele nos convida a buscar a santidade. Diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O versículo que nós lemos também anteriormente, 1 Pedro 2, 2,
também fala sobre santidade. Diz assim, ó, desejai, e essa era a palavra a ser decorada, gravada, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o quê? O leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Sabe o que essa busca vai fazer com cada um de nós? Vai fazer com que o Espírito de Deus, o fruto do Espírito, frutifique na nossa vida e apresentar um modo de viver sem máscaras, um modo de vida autêntico para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse afastamento de tudo aquilo que é contrário aos ensinos do Senhor, esse nos afastarmos porque isso é errado, porque isso pode nos levar a uma contaminação, essa busca da santidade, ela vai fazer com que o fruto do Espírito ele seja manifesto na vida de cada um de nós, que esse fruto se frutifique, que ele apareça, que ele seja aparente no nosso viver. Então nós estaremos vivendo um modo de vida sem máscaras, verdadeiro, autêntico, para a honra e para a glória do Senhor. Para a gente estar finalizando, eu gostaria de ler com vocês um texto que fala sobre o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, de 16 a 18, e depois nós vamos estar lendo do 22 ao 25. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Que essa palavra, que essa mensagem de que se vivermos em espírito, andaremos também em espírito, devemos também andar em espírito, possa ser uma realidade na vida de cada um de nós. Como nós lemos anteriormente, a carne e o espírito, elas brigam entre si, elas se opõem entre si para que cada um prevaleça, mas nós precisamos fazer com que o Espírito de Deus, o Espírito que habita em nós, as obras do Espírito, o fruto do Espírito, ele possa prevalecer sobre a carne. E para que isso aconteça, nós precisamos alimentar o nosso espírito com aquilo que é espiritual. Então, nós precisamos, como no finalzinho que nós lemos aqui, precisamos viver em espírito para poder andar em espírito. E o espírito alimentado, fortificado, ele vai gerar fruto e esse vai ser o nosso modo de viver, a nossa vida sem máscaras. Que Deus abençoe a sua vida, possa completar essa palavra no seu coração e que você possa estar refletindo nessa noite, respondendo para si mesmo como nós temos andado, qual tem sido o nosso caminhar, como tem sido a nossa vida, que possamos, como eu disse lá no começo, se tem sido boa, nós temos buscado viver em espírito, pelo Espírito, ok, podemos melhorar. Se temos falhado em alguma coisa, se temos falhado em algo, é chance, é oportunidade de refletirmos e melhorarmos e seguirmos em frente, andando e vivendo em espírito. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.